não era ontem, ontem não deu, e excepcionalmente, então, nós não deixamos de fazer, né, porque é fundamental o conhecimento sobre direitos. E já há algum tempo nós temos tido esse quadro com o doutor Vinícius Carvalho, ele que é formado em Direito com especialização em Direito do Consumidor e também deputado federal. Doutor, boa tarde. Está preparado para as perguntas? Sim, meu amigo Rodrigo. Olha, antes de tudo, eu quero pedir desculpas porque ontem não foi possível, né, devido a um compromisso no Palácio Jaburu com o vice-presidente Hamilton Mourão. Então não tive como deixar essa agenda do nosso trabalho, do nosso mandato. Por isso eu peço desculpas, mas hoje estamos aqui prontos para poder responder. Não nos atendeu ontem, estava nos atendendo, representando, né, a todos nós, Sim, na presença do vice-presidente Hamilton Mourão. Vice-presidente da República recebeu esse homem, nós temos o prazer de recebê-lo hoje. Olha o prestígio do nosso jornalismo. E o Carlos Eduardo da Silva vai perguntar, e quem é que vai responder? Tão somente ele, que estava lá com os mais importantes da nossa nação e está com a gente hoje. Tá vendo? Tanto que você importa, Cadu? Queria saber como o consumidor deve agir se for vítima de propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Essa é uma grande realidade que nós temos. A propaganda enganosa, o Rodrigo e Carlos Eduardo, ela tem sido uma prática muito comum, infelizmente, no nosso relacionamento comercial. Então, o consumidor ele tem que ficar atento com relação à prática enganosa. O produto que ele é oferecido por meio de uma publicidade, por meio de uma propaganda, ele não pode ter informação falsa. Quando ele tem informação falsa, isso é propaganda enganosa. É informação quanto a preço, quanto a qualidade, característica, validade, né? Tudo isso, peso do produto, isso tudo é uma informação falsa. E desta forma, no Código de Defesa do Consumidor, há uma garantia para o consumidor no que diz respeito às questões de ofertas, né? Que está no artigo 30 e no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que deixa bem claro a informação de que quando existe uma propaganda de forma subjetiva, este estabelecimento está firmando um contrato que a gente chama no mundo jurídico de forma tácita, né, com o cliente, com o consumidor. Aquela propaganda é um contrato. Então, se o consumidor ele for induzido ao erro, ao engano, por conta dessa propaganda que está sendo feita, essa publicidade enganosa, falsa, o consumidor ele tem direito de exigir exatamente deste fornecedor o cumprimento do que é correto e, inclusive, de reparar os erros, as falhas do produto que ele comprou com base naquela informação veiculada pela propaganda. Porque se ele não fizer isso, ele está incorrendo em crime contra o consumidor, que é informação falsa. Isso é muito sério. Então, o consumidor ele pode, Carlos Eduardo, exigir o cumprimento desta propaganda, ok? Com base no artigo 35, inciso 1º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Cumprir é pedir que se cumpra, exigir que se cumpra, melhor dizendo, o que foi oferecido naquele cartaz, naquela propaganda da loja. Artigo 35, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor dá essa garantia para ninguém ficar enganado e ir para casa, desculpa a expressão, com cara de bobo. Nós temos leis para balizar todo tipo de relacionamento, tanto nos negócios e até mesmo na vida
na vida privada, na vida sentimental. Eu Sim. não casei de papel passado, mas você tem um tempo de união, né? Vai lá e configura, a mulher vai exigir do você também. Ou o marido, porque agora não é só ela, ele também pode pedir. Nossa vida toda ela, andando na linha, a gente não sai dando topada nos outros, há leis para isso. E tem uma pergunta sobre direito agora a ser feita pela Natália. Oi, Nath. Qual a diferença de propaganda abusiva e propaganda enganosa? E como o consumidor pode se proteger disso? Natália Santana dos Santos. Tem a ver com a primeira pergunta que foi feita, né, doutor? É verdade, mas só que ela já entra com uma outra tipo de dúvida, que é a abusividade na propaganda, Rodrigo. Isso acontece muito também. A propaganda enganosa, como nós orientamos o Carlos, é aquela que tem informação falsa. Né? O cartaz está lá de forma falsa, ou a veiculação em veículo de comunicação, em jornal, seja lá o que for, induz o consumidor a cometer erros. Tá? A propaganda abusiva, ela já tem um outro tipo de percepção. A propaganda abusiva é aquela que cria uma discriminação, é aquela que cria um medo no consumidor, é aquela que faz o consumidor se comportar de maneira prejudicial à sua saúde, né? Então, isso é propaganda abusiva. E vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma pessoa, quando um jovem, né, mais de 18 anos, mais jovem, até 25, 30 anos, que ele vai comprar um carro e tem lá aquele carro que tem a informação de que ele faz de 0 a 100 quilômetros em 2 segundos. É um foguete. Isso é uma propaganda abusiva, porque está fazendo com que este consumidor ele se porte de maneira prejudicial à sua saúde. Porque ele vai querer comprar um carro que vá de 0 a 100 em 2 segundos. Isso é prejudicial a ele. Essa abusividade, essa influência que faz com que o consumidor se porte de maneira prejudicial. Todo mundo sabe que ela tem que dirigir dentro de limites da velocidade. Então ela não pode ser induzida por uma propaganda, por um noticiário, seja lá de que forma, a se comportar desta maneira. Ou uma criança, por sua vez, que ela assiste lá, vê a propaganda e isso causa nela um medo específico. Ela cria um trauma com relação àquilo que está sendo apresentado. Isso é uma propaganda abusiva também, dentro do conceito de abusividade. E como é que pode ser feito isso? Como é que se pode combater? Quando o consumidor ele se deparar com esta realidade, ele pode entrar em contato direto com os PROCONs, ele pode entrar em contato direto com as delegacias policiais para fazer um boletim de ocorrência. Ele tem que ter uma foto dessa propaganda, ele tem que ter um vídeo dessa propaganda, porque não adianta somente acusar, tem que mostrar a prova, para que seja feito um boletim de ocorrência, um termo circunstanciado, na delegacia diretamente, no procedimento do PROCON, né, já vai ser feito ali um cadastro de investigação para que se apure essa questão de abusividade ou a propaganda enganosa, né, vai ser apurado, mas tudo tem que ter provas. Chegou no PROCON e o funcionário do PROCON, o servidor do PROCON, não queira preencher, não queira abrir o cadastro lá de investigação deste caso. Pode denunciar também este funcionário do PROCON, ainda que seja comissionado, mas ele está exercendo ali um cargo público, ele vai ser questionado na justiça pela sua prática por prevaricação. Artigo 319 do Código de Defesa do Consumidor, do Código Penal. Porque se ele for prevaricar, ele não vai cumprir o seu dever de ofício. Até mesmo os funcionários do PROCON podem ser, sim, citados dentro do Código Penal, artigo 319. Se a pessoa vai na delegacia, Rodrigo e Natália,
e lá na delegacia quer apresentar também essa queixa de propaganda ou de publicidade abusiva, com base no artigo, especificamente no artigo 67 e 68 do Código de Defesa do Consumidor. 67 e 68, tem aqui anotado, fazer ou promover publicidade que sabe, né, ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Isso gera aí uma detenção de 6 meses a 1 ano, né, para a pessoa que comete esse tipo de prática. Então, nós temos aqui, são 3 meses a 1 ano essa detenção. Nós temos aqui a forma de se inibir a propaganda e a publicidade, tanto enganosa quanto aquela abusiva. Se o servidor na delegacia também disser que não é ali que ele tem que fazer o boletim de ocorrência ou não precisa fazer o boletim de ocorrência, ele também está incorrendo sobre o Código Penal, que é o artigo 319, com a prática de prevaricação, e esse servidor da delegacia também pode ser denunciado à sua corregedoria e à justiça por prevaricação. Aí está, Natália, está, Rodrigo, as informações de hoje sobre propaganda enganosa e propaganda ou publicidade abusiva. Ai, bem explicado, de maneira clara, sucinta pelo doutor Vinícius Carvalho.